estudante de doutorado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, orientado pelo professor Thales Nicolau Primola Gomes e co-orientado pelos professores Antônio José Natali e Cândido Celso Coimbra. Venho hoje apresentar o seminário de defesa da minha tese de doutorado, que tem como título Diferenças na fisiologia termorregulatória entre três modelos experimentais, WISTA, WISTA-Quioto e rato espontaneamente hipertenso. O mundo experimentou um processo de transição epidemiológica em que, nos dias atuais, as doenças crônico-degenerativas representam grande causa de mortalidade. Dentre as doenças crônico-degenerativas, doenças cardiovasculares apresentam grande incidência e a hipertensão arterial está inserida nesse contexto. A hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento sustentado da pressão sanguínea nas artérias acima dos níveis normais. Existem alguns manuais de classificação da hipertensão em seres humanos, eu trouxe um de 2018, que indicam a progressão da pressão normal, caracterizada pela pressão arterial sistólica abaixo de 120 mm de mercúrio e a diastólica abaixo de 80 mm de mercúrio, até a hipertensão no estágio 2, caracterizada pela pressão arterial sistólica acima de 140 e a diastólica acima de 90 mm de mercúrio. Para os roedores, essa classificação é um pouco mais simples. De acordo com Okamoto e Aoki, em 1963, o rato é considerado hipertenso quando apresenta uma pressão arterial sistólica acima de 150 mm de mercúrio. As estruturas do sistema cardiovascular, bem como seu funcionamento, são fundamentais para a manutenção da termorregulação. E o que é a termorregulação? É o controle da temperatura central em níveis estáveis, mesmo com grande variação de temperatura ambiente. Isso acontece por meio do equilíbrio nas taxas de produção e de perda de calor. E esse equilíbrio se dá por meio de um complexo sistema de controle central que integra vias aferentes e eferentes. Esse sistema tem seu início nos canais TRP, que são canais que têm sua ação dependente de temperatura. Existem os canais termossensíveis ao frio, que estão situados predominantemente a nível periférico, e os canais termossensíveis ao calor, situados predominantemente a nível central. Após o estímulo, esses canais que têm seus corpos inseridos na raiz de gânglio dorsal da medula vão estimular o corno dorsal por meio de uma estimulação glutamatérgica. Na sequência, a informação é conduzida para o núcleo parabraquial lateral externo para o estímulo de frio e para o núcleo parabraquial lateral de subdivisão dorsal para o estímulo de calor. Na sequência, a informação é levada até a área preótica mediana do hipotálamo e então para a área preótica média do hipotálamo. Como eu disse, os canais termossensíveis ao calor estão situados predominantemente a nível central e a via aferente tem seu início no nervo vago dos gânglios nodosos, sendo a informação conduzida até o núcleo do trato solitário e convergida com a informação periférica no núcleo parabraquial lateral de subdivisão dorsal. Na sequência, essa informação segue para a área preótica mediana do hipotálamo. É interessante notar que, após o estímulo de calor, a primeira resposta é uma estimulação glutamatérgica que levará ao início de respostas termoefetoras para a dissipação de calor, enquanto o primeiro passo após o estímulo de frio é uma inibição gabaérgica destas mesmas respostas termoefetoras para a dissipação de calor. Isso indica que a termorregulação dos mamíferos ela é assimétrica, ou seja, a temperatura central está situada mais próxima dos limites superiores do que dos limites inferiores, o que torna esse processo de elevação da temperatura mais danoso ao organismo. Quanto às respostas termoefetoras, elas podem ser divididas em três grandes grupos. As respostas termogênicas, que incluem termogênese adaptativa do tecido adiposo marrom, e os tremores involuntários da musculatura esquelética. Respostas vasomotoras, vasoconstrição e vasodilatação, e as evaporativas, que incluem a sudorese para os seres humanos e a salivação para os roedores. As vias eferentes dessas respostas são bastante parecidas, sendo que ela vai ter seu início com um processo de retransmissão no hipotálamo dorsomedial para as respostas termogênicas e no hipotálamo lateral para a salivação.
A nível medular, a estrutura responsável por receber e conduzir essa informação é o núcleo pálido da RAF para as respostas termogênicas e para a vasoconstrição, e a área parafacial para a sudorese e o núcleo salivatório superior para a salivação. Na sequência, o corno ventral vai ser responsável por receber essa informação. Neurônios pré-motores somáticos vão ser ativados de forma que eles vão levar esse estímulo diretamente até o músculo esquelético, iniciando o processo de termogênese por tremores involuntários. Enquanto a coluna intermédio-lateral da coluna toráco-lombar vai ser a estrutura responsável por receber essa informação na medula espinhal para as respostas vasomotoras e a sudorese, sendo que por intermédio de gânglios, esse estímulo é levado até o órgão efetor. Então, esse é o sistema de controle homeostático da temperatura central. No entanto, esta variável, assim como outras variáveis fisiológicas, trabalham a partir de uma variação circadiana, durante um período de aproximadamente 24 horas. Sendo que essa variação ela é associada a variáveis geofísicas ambientais, principalmente o dia e a noite, ou seja, ausência ou presença de luz. Como isso acontece? Fotorreceptores na retina vão ser responsáveis por captar essa ausência ou presença de luz, levando essa informação através do trato retino-hipotalâmico para o núcleo supraquiasmático, que é o centro controlador dos ritmos circadianos. Nesse centro controlador, existe uma série de genes relógio que vão determinar o momento circadiano e então as ações adequadas para esse momento. É importante ressaltar que também existem genes relógio em órgãos e tecidos periféricos que trabalham em associação com os genes relógio do núcleo supraquiasmático. Como acontece esse controle por meio desses genes relógio? Na presença de luz, duas proteínas vão se ligar formando um complexo, clock e bemol. Elas vão estimular a transcrição de uma série de fatores que vão ser importantes para realizar as ações do momento circadiano na presença de luz. Além disso, elas também vão estimular a transcrição e posterior tradução das proteínas Cry e PER, sendo que quando houver a transição para o período da noite, essas proteínas vão inibir o complexo clock-bemol, promovendo o desligamento dessas proteínas e encerrando a sua atividade. Então, é um sistema de feedback negativo, de controle negativo. Outro ponto importante é que existem animais de diferentes cronotipos. Para exemplificar, seres humanos são animais de hábitos diurnos e repouso predominante durante o período da noite, enquanto os roedores são animais de hábitos noturno, com repouso predominante no período do dia. É interessante notar que as estruturas de controle central e o funcionamento dessas estruturas é idêntico entre os animais de diferente cronotipo. O que diferencia é que os relógios periféricos trabalham em um loop de 180 graus, levando a essa diferenciação. Bom, caminhando para o final da introdução, existem alguns fatores que vão influenciar em todos os tópicos abordados até aqui, ou seja, na hipertensão, na termorregulação e no ritmo circadiano. Dentre esses fatores, nós procuramos estudar os efeitos do envelhecimento e do exercício físico. Além disso, o rato espontaneamente hipertenso ele é um modelo amplamente utilizado para o estudo da hipertensão arterial essencial, sendo que existe um paradigma experimental quanto a qual controle deve ser utilizado para experimentos que utilizam o rato SHR. Bom, os SHR eles são originados do Zwister Kyoto, que são indicados como controle principal. No entanto, uma série de pesquisas apontam limitações na sua utilização. Dessa forma, os Zwister surgem como uma alternativa. Então, este é outro tema que também será debatido ao longo de todos os capítulos dessa tese. Então, os objetivos do trabalho. Objetivo geral: avaliar os efeitos da hipertensão e do envelhecimento sobre a termorregulação basal e durante o exercício físico de ratos espontaneamente hipertensos e seus principais controles experimentais, o ISTA e o Wister-Kyoto. Específicos: caracterizar e comparar as linhagens quanto a parâmetros morfológicos e cardiovasculares, quanto a parâmetros termorregulatórios e durante o repouso e exercício físico,
observar os efeitos da hipertensão e do envelhecimento sobre as variáveis estudadas e realizar uma ampla caracterização das linhagens, objetivando fornecer ferramentas para que pesquisas futuras consigam selecionar os seus modelos experimentais de forma mais objetiva e segura. A metodologia do trabalho. A amostra foi composta por ratos machos Wistar, Wistar-Kyoto e SHR divididos em 9 grupos. Cada uma das linhagens foi estudada em 3 momentos durante o processo de envelhecimento, com 16 semanas, com 48 semanas e com 72 semanas. O projeto foi submetido e aprovado na Comissão de Ética no Uso Animal da UFV, sob o Protocolo 09/2018, e sempre que necessário contamos com a presença de uma médica veterinária. O desenho experimental. Os animais chegaram ao laboratório com 40 dias. A partir da 8ª semana foram iniciados os experimentos. Com um intervalo de 2 semanas, até que os animais completassem 72 semanas de vida, foram medidas a pressão arterial e a massa corporal. Nos momentos indicados, na 16ª semana, na 48ª e na 72ª semana, foram realizados os seguintes experimentos: ecocardiograma, implante do sensor de telemetria, o ritmo circadiano, exercício progressivo até a fadiga e exercício constante de intensidade moderada. As medidas de massa corporal e pressão arterial. Os animais passaram por uma adaptação, familiarização ao equipamento e à medida de pressão arterial que foi realizada por meio de pré-tomografia de cauda em um ambiente calmo, com baixa luminosidade e sempre pelo mesmo pesquisador. A massa corporal foi aferida por meio de uma balança eletrônica. O ecocardiograma, realizado no departamento de veterinária, os animais foram anestesiados e posicionados em decúbito lateral. Foi realizado um exame bidimensional com taxa de amostragem rápida, utilizando sistemas de ultrassom e transdutores de frequência nominal. As imagens foram coletadas e armazenadas seguindo recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia e posteriormente analisadas. A massa do ventrículo esquerdo foi calculada utilizando a equação de Braun, de 2002, que leva em consideração alguns resultados do ecocardiograma, entre eles a espessura do septo interventricular durante a diástole, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo e a espessura da parede posterior durante a diástole. Posteriormente, foi realizado o implante do sensor de telemetria também no departamento de veterinária. Os animais receberam anestesia inalatória, receberam a dose prévia de antibiótico e anti-inflamatório ajustada à massa corporal. Para a cirurgia foi feita a sepsia e tricotomia da região do abdômen, uma incisão na linha alba do músculo reto do abdômen. O sensor foi inserido na cavidade intraperitoneal e fixado ao músculo. Foi feita a sutura do músculo da pele, uma nova asepsia da região. Nas 24 horas posteriores ao procedimento cirúrgico, com intervalo de 12 horas, foram aplicadas novas doses de antibiótico e anti-inflamatório. Foi respeitado um período de 5 dias ou até que os animais recuperassem seu peso pré-cirúrgico para dar sequência aos experimentos. O ritmo circadiano foi medido por meio de telemetria. A variável medida foi a temperatura central durante 72 horas, sendo que a medida foi realizada de minuto em minuto. Posterior à medida, a análise cronobiológica foi realizada, sendo que ela envolveu ajustes quadrados mínimos a uma curva cosseno abrangendo um período de 24 horas. As variáveis medidas foram o meso, que é a média ajustada por ritmo, a amplitude, que é uma medida de extensão da variação em um dia, a acrofase, que é a medida de tempo dos valores mais altos obtidos, ou seja, a hora e o minuto exato em que o maior valor de temperatura central foi observado, e a força do ritmo, ou ritmo percentual, que reflete a proporção da variância total nos dados brutos contabilizados pela onda sinusoidal, e é um indicativo de presença ou ausência de ritmicidade. O exercício físico. Foram realizados 2 protocolos. O primeiro, o exercício progressivo até a fadiga, que teve seu início a uma velocidade de 10 metros por minuto, sendo que a cada 3 minutos de exercício era acrescido 1 metro por minuto, até que os animais entrassem em estado de fadiga,
considerado quando eles permaneciam por pelo menos 10 segundos na grade de estimulação elétrica. Na sequência, um protocolo de exercício contínuo de intensidade moderada, em que foi adotada 60% da velocidade máxima obtida no teste progressivo. O exercício teve duração de 30 minutos. O desempenho foi medido por meio do cálculo do trabalho, da equação de Brooks de 1978, que leva em consideração a massa corporal, o tempo total de exercício, a velocidade da esteira, o seno de alfa, que é a inclinação da esteira, e a aceleração da gravidade. Quanto aos ajustes termorregulatórios, foram medidas a temperatura central por meio de telemetria, a temperatura da pele por meio de um sensor fixado à base da cauda do animal, e foi calculado o índice para dissipação de calor, que reflete o tônus vascular durante o exercício físico, através da seguinte equação: temperatura central menos temperatura ambiente, dividido pela temperatura da pele menos a temperatura ambiente. Os animais foram eutanasiados com sobredose anestésica de tiopental. Análise estatística: a normalidade dos dados foi medida por meio do teste de Shapiro-Wilk. A nova Two-Way de medidas repetidas foi utilizada para aqueles dados que apresentavam repetição ao longo de um período de tempo, e a nova Two-Way para aqueles dados que apresentavam interação entre dois fatores. O post-hoc selecionado para ambas foi o Bonferroni, e um nível de significância de 5% foi adotado. Iniciando a apresentação dos capítulos, o primeiro é um artigo de revisão que tem como título Mapeamento e caracterização dos modelos experimentais utilizados como controle do rato espontaneamente hipertenso, o ISTA e o ISTA-Kyoto, uma revisão de escopo. Vou fazer uma breve introdução. Na década de 50, existia uma grande incidência da hipertensão arterial. No entanto, não existia um modelo adequado que permitia um estudo aprofundado dos mecanismos e das consequências da doença. Então, uma série de grupos de pesquisa espalhados pelo mundo começaram um esforço coletivo objetivando desenvolver um modelo para o estudo da hipertensão. Então, em 1954, um grupo de coelhos hipertensos foram desenvolvidos. No entanto, 86% dos machos e 53% das fêmeas apenas manifestaram a doença. Em 1958, um grupo de ratos hipertensos foram desenvolvidos, no entanto, apenas 30% manifestaram a doença, e em 62, apenas 50% manifestaram a doença. Em 1963, Okamoto e Aoki, por meio do acasalamento consanguíneo entre o ISTA-Kyotos que apresentassem uma pressão arterial elevada por pelo menos um mês, sendo que esse acasalamento foi realizado por diversas gerações, levou ao desenvolvimento do rato espontaneamente hipertenso, em que 100% dos descendentes manifestavam a doença. A partir desse momento, os SHR se tornaram um modelo amplamente utilizado para o estudo da hipertensão arterial essencial, e como eu já apresentei, existe aquele paradigma quanto a qual animal deve ser o controle experimental. Para um adequado entendimento dessa discussão, desse debate, é necessário compreender o histórico dessas linhagens normotensas. Bom, os UISTA são uma das primeiras linhagens a serem utilizadas na pesquisa científica, sendo que eles foram desenvolvidos no Instituto ISTA da Filadélfia, nos Estados Unidos, na década de 20. Em 1938, um grupo de ratos UISTA foram levados para o Japão, na Universidade de Tóquio. Em 1944, foram conduzidos para a Universidade de Hokkaido, e em 1951 chegaram na Universidade de Kyoto. É muito importante ressaltar que esses roedores são animais muito sensíveis, e a forma de manipulação e o ambiente a que eles estão expostos levam a alterações genéticas em um curto período de tempo. Então, os animais que chegaram em Kyoto em 1951 eram bastante distintos dos UISTA desenvolvidos na década de 20. Consequentemente, eles foram rebatizados como UISTA-Kyoto, e estes animais foram utilizados para gerar os SHR. Dessa forma, os UISTA-Kyoto representam os controles diretos ou in-breed control dos SHR, enquanto os UISTA representam os controles indiretos ou out-breed control.
Bom, então nós objetivamos fazer um levantamento de todos os trabalhos que já compararam essas 3 linhagens para promover uma ampla caracterização. Nós utilizamos nessa revisão 2 manuais, o da JBI e o da Prisma, para orientação das etapas da elaboração do trabalho. A revisão foi registrada no Open Science Framework e os descritores aqui apresentados foram utilizados nas bases de dados. Foi realizado um processo de revisão por pares, seguindo os critérios dos manuais, e o Software Online Ryan foi utilizado para facilitar nesse processo. PubMed, Web of Science e Embase foram as bases selecionadas. Após a aplicação dos descritores, foram encontrados 28.676 artigos. Posteriormente, foram eliminados os duplicados, 5.584, restando 23.092. Aplicamos os critérios de exclusão, que foram artigos que não utilizaram SHR, artigos que utilizaram apenas o ISTA como controle, aqueles que utilizaram apenas o ISTA Kyoto como controle, artigos que utilizaram os próprios SHR como controle, artigos que utilizaram alguma outra linhagem como controle e trabalho de revisão, restando 190 artigos que foram lidos na íntegra. Destes 190, mais 29 foram excluídos porque eles não realizaram análise comparativa entre as 3 linhagens experimentais, restando 161 artigos para análise. Então, iniciar a apresentação dos resultados. Essa primeira figura apresenta um número de publicações sobre a temática, sendo que o painel A mostra esse número geral anteriormente à aplicação dos critérios. Nós conseguimos observar que na década de 50 realmente existia uma lacuna a respeito da temática. Após a criação dos SHR, houve um aumento exponencial, principalmente nas décadas de 80 e 90, e isso se mantém elevado até o dia de hoje. O painel B mostra o número de trabalhos que realizaram a comparação entre os 3 modelos. Então, no final da década de 60 e início da década de 70, os pesquisadores começaram a perceber que os ISTA Kyoto poderiam apresentar limitações para ser utilizado como controle do rato hipertenso. Então, em 74, o primeiro estudo foi publicado em que foi realizada essa comparação tripla, visando determinar qual animal é o melhor controle, o ISTA Kyoto ou ISTA, sendo que houve um aumento desse modelo de pesquisa nos anos seguintes. Este gráfico é um gráfico de mapa que mostra que houve esse tema, essa comparação entre os 3 modelos, tentando encontrar qual é o mais adequado para o controle do SHR, foi uma preocupação global, sendo que houve um grande volume de pesquisas na América Central, muito em função de um número elevado nos Estados Unidos, e na Europa também houve um grande número, só que mais espalhado entre os países. A tabela número 1 apresenta os laboratórios que forneceram animais para todas essas pesquisas e o número de vezes que eles forneceram cada uma das linhagens experimentais. Então, nós destacamos 3 laboratórios que foram bastante ativos nesse sentido, bastante procurados, os laboratórios Charles River, Harlan e Taconic Farms. Assim como a tabela anterior, na tabela 2, que apresenta os resultados, nós optamos por apresentar uma pequena amostra porque elas são bastante extensas e tomariam muito tempo de apresentação. Então, na tabela 2, em que nós sumarizamos os resultados, nós temos informações referentes aos autores e ao ano, ao país em que a pesquisa foi realizada, ao sexo dos animais, a idade, o laboratório de origem, a massa corporal, a medida de pressão arterial, bem como o método utilizado, a medida principal realizada no trabalho, os resultados e na última coluna nós temos a análise do grupo controle, qual seria o mais adequado para ser utilizado como controle do rato hipertenso. Bom, então nós objetivamos fazer esse levantamento de forma a fortalecer o processo de estruturação metodológica, com esse processo de caracterização, oferecendo ferramentas para que pesquisadores, em momentos futuros, consigam selecionar com maior segurança os seus modelos experimentais.
Então, como já apontado, em 1974, o primeiro estudo dentro dessa temática foi realizado em que eles apontaram o Easter-Kyoto como melhor controle, uma vez que encontraram um processo de resistência vascular periférica no Zwista. Em 75, o segundo estudo foi realizado, em que avaliaram variáveis autonômicas e nenhuma diferença foi encontrada entre os modelos normotensos, indicando que ambos poderiam ser utilizados. 68,4% das pesquisas indicaram equivalência entre os animais normotensos, indicando que ambos podem ser utilizados. 13,49% indicaram que os Wistar são o melhor controle e 6,74% que os Easter-Kyoto são o melhor controle. Existem alguns pontos interessantes para serem destacados. Alguns estudos indicaram que somente utilizam Easter-Kyoto se estes apresentarem uma pressão arterial sistólica abaixo de 130 mm de mercúrio, uma vez que levam em consideração achados de que estes animais podem apresentar o desenvolvimento da hipertensão. Outro ponto importante é que alguns estudos estimulam o uso simultâneo de ambos os modelos como controle, uma vez que são modelos diferentes, cada um apresenta as suas particularidades, sendo que o uso simultâneo evitaria perder efeitos da doença. Outro ponto importante é a questão do laboratório de origem. Existem estudos que apontam para diferenças genéticas entre animais de diferentes laboratórios. Por exemplo, de conhecimento que os Easter-Kyoto de Charles River têm uma tendência a desenvolver distúrbios cognitivos, como ansiedade, depressão, entre outros. Então, este também é um ponto importante a ser considerado no momento de seleção do modelo experimental. Capítulo 2. A partir desse capítulo, são trabalhos experimentais em que nós entendemos que as informações referentes à introdução e aos métodos já foram abordadas. Então, nós vamos direto para os resultados. O título é: o rato Wistar é um controle mais confiável para o SHR para testar pressão arterial, estrutura e função cardíaca? Então, na figura 1, nós temos a massa corporal e a variação da massa corporal ao longo de todo o período experimental. Relembrando, teve início na 8ª semana, a medida foi realizada de 2 em 2 semanas até que os animais completaram 72 semanas de vida. O círculo preenchido indica o grupo Wistar, o quadrado vazio o grupo Easter-Kyoto e o triângulo cinza o grupo SHR. Essas formas e cores são mantidas de forma padronizada para todos os outros resultados da tese. Bom, foi observado um efeito da linhagem em que os Wistar apresentaram a maior massa corporal em comparação aos outros grupos, e os Easter-Kyoto apresentaram a maior massa corporal até a 20ª semana em comparação aos SHR. Na variação da massa corporal, o asterisco indica que os SHR apresentaram uma maior variação em comparação aos Wistar. No símbolo indicado, indica que os SHR apresentaram uma maior variação em comparação aos Easter-Kyoto, e o símbolo da cruz indica que os Easter-Kyoto apresentaram uma maior variação nos momentos indicados em comparação aos Wistar. A figura 2 traz os resultados da pressão arterial. Eu optei por dividir para facilitar a visualização. Então, no painel A, nós temos a pressão arterial sistólica, em que foi observado um efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores, em comparação a ambos os normotensos durante todo o período experimental. Os Easter-Kyoto, nos momentos indicados pela cruz, apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. Essa linha pontilhada indica o momento em que houve esse aumento exponencial da pressão arterial no grupo SHR. A pressão arterial diastólica. Nos pontos indicados pelo asterisco, os SHR apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. Nos pontos indicados por esse símbolo, os SHR apresentaram valores maiores em comparação aos Easter-Kyoto, e nos pontos indicados pela cruz, os Easter-Kyoto apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. Pressão arterial média. Durante todo o período experimental, os SHR apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. Nos momentos aqui indicados, eles apresentaram valores maiores em comparação aos Easter-Kyoto. Nos momentos indicados pelo sinal da cruz, os Easter-Kyoto apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar.
Essa é uma imagem representativa do ecocardiograma, em que é apresentada um animal por grupo. Podemos observar o septo interventricular, a cavidade do ventrículo esquerdo, a parede posterior, durante alguns ciclos cardíacos consecutivos. Então, nós temos a sístole e a diástole, sístole e diástole, e assim consecutivamente. Essa tabela traz os resultados do ecocardiograma. Eu optei também por dividi-lo para melhorar a visualização. Então, primeiro eu apresento os animais com 16 semanas. Foi observado um efeito da linhagem em que os Wistar-Quioto apresentaram menor diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo em comparação ao ISTA e SHR, o que se repetiu para o diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo, e em complemento os SHR também apresentaram valores maiores em comparação aos ISTA. Nenhuma diferença foi observada para o septo interventricular, a espessura do septo interventricular durante a diástole e sístole, e para a espessura da parede posterior. Quanto à massa do ventrículo esquerdo e a razão da massa do ventrículo esquerdo pela massa corporal, foi observado que os SHR representaram valores maiores em comparação a ambos os animais normotensos. Os parâmetros funcionais, a fração de ejeção e a fração de encurtamento, foi observado no efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores menores em comparação a ambos os grupos normotensos. O restante da tabela iniciarei apresentando os valores dos animais com 48 semanas, em que foi observado um efeito da linhagem para os diâmetros diastólico do ventrículo esquerdo, em que os Wistar-Quioto apresentaram valores menores em comparação aos Wistar, e um efeito da idade, em que ambos os animais normotensos apresentaram um aumento desse parâmetro em comparação ao momento inicial. Na parede posterior, foi observado um efeito da linhagem, em que os Wistar-Quioto e os SHR apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. Na massa do ventrículo esquerdo, foi observado um efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos, e da idade, em que o Wistar-Quioto e SHR apresentaram um aumento em relação ao momento inicial. Quanto à razão da massa do ventrículo esquerdo pela massa corporal, foi observado um efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos. Os parâmetros funcionais, foi observado um efeito da idade para o grupo Wistar-Quioto, em que apresentaram a redução de ambos os parâmetros em comparação ao momento inicial. Com 72 semanas, foi observado um efeito da linhagem para o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, em que os Wistar-Quioto apresentaram valores menores em comparação aos Wistar, e um efeito da idade para o diâmetro diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo, em que o Wistar-Quioto e o Wistar apresentaram um aumento em relação ao momento inicial. Na parede posterior, foi observado o efeito da linhagem, em que SHR e o Wistar-Quioto apresentaram valores maiores em comparação aos Wistar. A massa do ventrículo esquerdo, foi observado o efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos, e o efeito da idade, em que o Wistar-Quioto com 72 semanas e SHR com 72 semanas apresentaram um aumento em comparação ao momento inicial, com 16 semanas. Para a razão da massa do ventrículo esquerdo pela massa corporal, foi observado o efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos. Quanto aos parâmetros funcionais, na fração de ejeção, foi observado o efeito da idade, em que o Wistar e o Wistar-Quioto apresentaram uma redução em comparação ao momento inicial, com 16 semanas. Quanto à fração de encurtamento, os Wistar-Quioto apresentaram uma redução em relação ao momento inicial, com 16 semanas, e os Wistar em relação ao momento inicial e em relação ao momento com 48 semanas. Lembrando que os Wistar-Quioto já haviam apresentado essa redução com 48 semanas. Bom, então nós objetivamos caracterizar e comparar essas linhagens quanto aos parâmetros estudados, a pressão arterial e o ecocardiograma, e encontramos que o Wistar é um melhor controle. Por quê? Os Wistar-Quioto apresentam maior pressão arterial sistólica, com valores chegando próximo ao limiar para hipertensão. Além disso, eles apresentam a perda de função cardíaca antecipada. Então aqui os valores, a variação que cada grupo apresentou de pressão arterial sistólica, sendo que os Wistar-Quioto apresentaram valores significativamente maiores em comparação aos Wistar, e como podemos observar, próximos ao limite para hipertensão.
Um outro olhar que pode ser dado para esses dados é em relação à massa corporal. Os WISTA apresentaram valores maiores durante todo o período experimental. No entanto, o ISTA-Kyoto e SHR apresentaram uma maior variação, ou seja, um maior ganho de peso. Gordon, em 2016, identificou que os ISTA-Kyoto e SHR apresentam maior consumo alimentar, o que pode justificar os dados obtidos no nosso estudo. Então, concluindo, o rato ISTA é um controle normotenso mais adequado para os SHR em experimentos para testar questões relacionadas à pressão arterial, estrutura e função cardíaca em diferentes idades. Por quê? Os ISTA-Kyoto apresentam redução precoce da função cardíaca e valores de pressão arterial próximos ao limite superior. O capítulo 3 tem como título o ritmo circadiano da temperatura central de ratos espontaneamente hipertensos durante o envelhecimento. Na figura 1, nós temos a massa corporal dos animais com 16 semanas, com 48 semanas e com 72 semanas. Foi observado o efeito da linhagem em que o ISTA-Kyoto e SHR apresentaram valores menores em todos os momentos em comparação aos WISTA. E no efeito da idade, em que os ISTA-Kyoto e os SHR com 48 e com 72 semanas apresentaram aumento em relação ao momento inicial. Os resultados da pressão arterial. No painel A, pressão arterial sistólica. Foi observado o efeito da linhagem em que, com 16, 48 e 72 semanas, os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos. Com 48 semanas, os ISTA-Kyoto apresentaram valores maiores em comparação aos SHR, os WISTA, e foi observado o efeito da idade para os SHR, em que eles apresentaram um aumento com 48 semanas e com 72 semanas em relação ao momento inicial. Pressão arterial diastólica. Com 48 semanas foi observado o efeito da linhagem, em que o ISTA-Kyoto e SHR apresentaram valores maiores em comparação aos WISTA. Com 72 semanas, os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos. Foi observado o efeito da idade, em que os SHR apresentaram um aumento com 48 e 72 semanas em relação ao momento inicial. A pressão arterial média. Foi observado o efeito da linhagem, com 16 semanas os SHR apresentaram valores maiores em comparação aos WISTA. Com 48 semanas, os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos, o que se repetiu com 72 semanas. Com 48 semanas, os ISTA-Kyoto apresentaram valores maiores em comparação aos WISTA. Foi observado ainda o efeito da idade, em que os SHR apresentaram um aumento com 48 e com 72 semanas em relação ao momento inicial. Os dados do ritmo circadiano da temperatura central. Então, a medida foi sintetizada em um período de 24 horas, apresentado em um intervalo de hora em hora, iniciando às 6, terminando às 6 do dia seguinte. 6 da manhã, terminando às 6 da manhã do dia seguinte. As primeiras 12 horas representam o período de luz e de 6 da tarde às 6 da manhã, o período de ausência de luz. Então, foi observado o efeito da linhagem, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os controles normotensos durante o período do dia e nas duas últimas horas do período da noite em comparação apenas aos WISTA. Com 72 semanas, com 48 semanas, nenhuma diferença foi observada. Com 72 semanas não foi notado nenhum efeito da linhagem, no entanto, um efeito da idade, sendo que os WISTA e os ISTA-Kyoto apresentaram valores maiores em comparação à medida feita com 16 semanas. Para o grupo SHR, nenhum efeito da idade. Essa tabela mostra os resultados da cronobiologia. Então, na acrofase, nenhuma diferença foi observada. Na amplitude, foi observado o efeito da idade, em que os SHR apresentaram valores maiores, com 72 semanas, em relação à medida com 16 semanas. Quanto ao mesor, foi observado o efeito da linhagem com 16 semanas, em que os SHR apresentaram valores maiores em comparação a ambos os normotensos, e um efeito do envelhecimento da idade para os animais com 72 semanas, sendo que os animais normotensos apresentaram um aumento em relação à medida inicial. Nenhuma diferença foi observada para o ritmo percentual. Bom, então esse último resultado
de nenhuma diferença no ritmo percentual indica que não houve perda de ritmicidade, seja induzida pela hipertensão ou pelo envelhecimento. No entanto, alguns resultados precisam ser pontuados. Os ECHR apresentaram mau meso já com 16 semanas, sendo que o processo de envelhecimento promoveu um aumento do meso dos animais normotensos, igualando ao do animal hipertenso. Bom, é de conhecimento que esse momento com 16 semanas é um período importante no desenvolvimento da doença dos animais espontaneamente hipertensos. Com 4 semanas, o primeiro sintoma é identificado, uma hipertrofia vascular que vai instalar um processo de resistência vascular periférica. No entanto, a pressão arterial sistólica ainda apresenta valores de normotensão. É instalado um quadro de pré-hipertensão que dura até 16 semanas, quando a doença se manifesta. E nós percebemos a partir dos nossos resultados, identificamos a partir dos nossos resultados, que com 16 semanas já existe um prejuízo termorregulatório quanto ao controle circadiano da temperatura central nos animais hipertensos, sendo que o envelhecimento não levou a prejuízos adicionais. Então, os ECHR apresentaram um controle termorregulatório prejudicado já com 16 semanas ao observar o ritmo circadiano da temperatura central. Ambas as linhagens normotensas, o Zwister e o Isterquioto, são adequados para serem utilizados como controle, uma vez que os resultados foram bastante semelhantes. O último capítulo, o capítulo 4, tem como título: o rato espontaneamente hipertenso tem uma menor capacidade de perder calor durante protocolos de exercício progressivo e contínuo. A figura número 1, nós temos os resultados do trabalho, sendo que o painel A apresenta o trabalho durante o protocolo de exercício até a fadiga. Foi observado o efeito da linhagem, em que os ECHR apresentaram um menor trabalho com 16 semanas em comparação a ambos os controles normotensos. Com 72 semanas, os Zwister-Kyoto e os ECHR apresentaram valores menores de trabalho em comparação aos Zwister. Foi observado um efeito da idade, em que os Zwister-Kyoto apresentaram a redução do trabalho com 48 semanas e com 72 semanas em relação ao momento inicial. Já os ECHR apresentaram a redução com 72 semanas em relação à medida feita com 48 semanas. Painel B apresenta o trabalho no protocolo contínuo de intensidade moderada. Foi observado o efeito da linhagem com 16 e com 72 semanas, em que o Isterquioto e ECHR apresentaram valores menores em comparação aos Zwister. Quanto aos resultados dos ajustes termorregulatórios, nós temos a temperatura central e a temperatura da pele nos painéis A e B para o protocolo de exercício progressivo, a temperatura central e a temperatura da pele nos painéis C e D para o protocolo contínuo de intensidade moderada. No painel A foi observado o efeito da linhagem, em que os ECHR apresentaram maior valor de temperatura central com 48 semanas em comparação a ambos os normotensos. Quanto à temperatura da pele, foi observado o efeito da linhagem, em que os ECHR apresentaram valores menores em comparação a ambos os normotensos, com 16 e com 48 semanas. Com 72 semanas, os Zwister apresentaram valores menores em comparação ao Isterquioto e ECHR. Foi observado o efeito da idade, em que o Zwister e o Zwister-Kyoto apresentaram uma redução com 72 semanas em relação a ambos os momentos anteriores. Para o teste contínuo de intensidade moderada, foi observado o efeito da linhagem. Com 48 semanas, os ECHR apresentaram maior temperatura central em comparação aos Zwister-Kyoto. Quanto à temperatura da pele, foi observado o efeito da linhagem, em que os ECHR apresentaram valores menores em comparação a ambos os normotensos, com 16 e com 48 semanas. Com 72 semanas, os Zwister apresentaram valores menores em comparação ao Isterquioto e ECHR. Foi observado o efeito da idade, em que os Zwister e os Zwister-Kyoto apresentaram uma redução da temperatura da pele em relação às medidas com 16 e 48 semanas. A figura 3 traz o índice para a dissipação de calor. Nós optamos por apresentar da seguinte forma. No painel A, B e C, nós temos os efeitos da linhagem para 16 semanas, 48 semanas e 72 semanas. Nos painéis D, E e F, os efeitos da idade para o grupo ISTA, o Isterquioto e SHR.
É importante ressaltar que, quanto mais próximo de zero, esses valores indicam a predominância de vasoconstrição, mais próximos de uma predominância de um processo de vasodilatação. Um efeito da linhagem com 16 semanas foi percebido em que os SHR apresentaram valores menores em comparação a ambos os animais normotensos, o que se repetiu para a avaliação com 48 semanas. Com 72 semanas, nenhuma diferença foi identificada. Foi observado o efeito do envelhecimento para o grupo ISTA, em que os animais com 72 semanas apresentaram a redução do índice em comparação às medidas anteriores, o que se repetiu para o grupo Wister-Kyoto. Nenhum efeito de envelhecimento foi observado pelo grupo SHR. Essa figura 3 mostra os resultados do teste progressivo e a figura 4 do teste contínuo, em que foi observado o efeito da linhagem com 16 semanas, em que os SHR em momentos intermediários do teste apresentaram valores menores em comparação a ambos os normotensos, o que se repetiu para análise com 48 semanas. Com 72 semanas, os UISTA apresentaram valores menores, principalmente em momentos iniciais em comparação ao Wister-Kyoto e SHR. Foi observado o efeito do envelhecimento, em que os UISTA com 72 semanas apresentaram uma redução em relação a momentos iniciais, o que também aconteceu para o grupo Wister-Kyoto, e nenhum efeito de envelhecimento foi notado para o grupo SHR. Então esse trabalho tinha como objetivo avaliar as respostas termorregulatórias das 3 linhagens durante o processo de envelhecimento em 2 protocolos de exercício distintos, e nós encontramos que os SHR apresentam a reduzida capacidade de dissipar calor já com 16 semanas, o que vai ao encontro dos resultados do ritmo circadiano. E o envelhecimento afetou ambas as linhagens normotensas, promovendo a redução da capacidade de dissipar calor. Então nós utilizamos 2 protocolos de exercício. O primeiro é um exercício progressivo, em que é aplicada carga de forma progressiva, e isso não permite que o organismo consiga se restabelecer, se reorganizar após a aplicação das cargas, atingindo um platô das variáveis fisiológicas. E um protocolo contínuo de intensidade moderada, em que o organismo consegue se restabelecer e se organizar, atingir um platô, e a gente consegue observar essa dinâmica distinta entre os 2 protocolos. O desempenho foi medido por meio do trabalho, que vem sendo apontado como um índice mais adequado para medir o desempenho de roedores em um exercício aeróbico, uma vez que leva em consideração fatores inerentes ao exercício físico, bem como um fator inerente a diferenças entre as linhagens experimentais, que é a massa corporal. Nesse trabalho, inclusive, nós tivemos diferença de massa corporal, em que o animal mais pesado, os animais UISTA, apresentaram melhor desempenho, principalmente com 16 e com 72 semanas. Existem alguns relatos que podem justificar essa perda de desempenho no rato hipertenso, como atrofia muscular, maior proporção de fibras do tipo 2A, acúmulo de calor abdominal e cerebral, reduzida eficiência mecânica, entre outros. Enquanto os Wister-Kyoto podem apresentar uma pressão arterial elevada, hiperatividade simpática, hipertrofia patológica concêntrica do ventrículo esquerdo, tais fatores podem prejudicar o desempenho dessa linhagem experimental. No entanto, nosso principal resultado está na temperatura da pele, sendo que os SHR apresentaram uma reduzida temperatura da pele e um reduzido índice de participação de calor com 16 e com 48 semanas. A literatura aponta que os SHR sofrem alterações morfológicas e funcionais nas pequenas artérias periféricas, o que leva a uma vasodilatação limitada, muito em conta da instalação de um processo de resistência vascular periférica, o que pode ser evidenciado também pela maior pressão arterial diastólica, levando a uma reduzida capacidade de dissipar calor nesses animais. Então estes foram os efeitos da hipertensão. Quanto aos efeitos do envelhecimento, nenhum efeito danoso foi adicionado pelo processo de envelhecimento nos animais SHR, enquanto os animais normotensos apresentaram uma progressiva redução da temperatura da pele e do índice para dissipação de calor, sendo que isso foi mais evidente no grupo ISTA. Então, qual o melhor controle neste modelo de experimento? Nós chegamos à conclusão que ambos podem ser utilizados. No entanto, quanto a estudos que vão utilizar
animais envelhecidos, é importante levar em consideração que os Wista parecem ser mais impactados em relação aos Wista Kyoto. Então, concluindo, os SHR apresentaram a resposta termoafetora menos efetiva durante o exercício, sendo que isso foi observado já com 16 semanas e se manteve nas idades seguintes. Os dois controles normotensos podem ser utilizados como controle do SHR, no entanto, a linhagem Wista parece ser mais afetada pelo processo de envelhecimento do que os Wista Kyoto. Então, para finalizar, quero fazer alguns agradecimentos de forma bastante breve. Fazer um agradecimento à minha família por todo o apoio e incentivo até o dia de hoje. Quero fazer um agradecimento ao professor Thales pela orientação, por me acompanhar desde o período de mestrado até a finalização do meu doutorado. Quero fazer um agradecimento também aos professores co-orientadores, professor Antônio José Natali e Cândido Celso Coimbra, que sempre se mostraram muito presentes nos momentos em que nós precisamos. Fazer um agradecimento aos professores da banca avaliadora pela disponibilidade e pela colaboração. Tenho certeza que vai ser muito importante para qualificar o trabalho. Fazer um agradecimento às professoras Lúcia e Emily, do Departamento de Veterinária. A professora Lúcia foi a veterinária responsável pelo projeto e realizou todas as cirurgias do implante de sensor de telemetria, e a professora Emily foi responsável pelos exames ecocardiográficos. Ao professor Leandro, pelo valioso auxílio nas análises do ritmo circadiano. Quero fazer um agradecimento aos amigos do Laboratório de Biologia do Exercício, que me auxiliaram na realização de todos os experimentos e no cuidado com os animais. Então, sem vocês, com certeza não teria conseguido realizar todos esses experimentos e análises. Então, eu deixo a todos meu muito obrigado.